Questão sobre o CPC 09 DVA, demonstração do valor adicionado, aplicada no ano de 2019 pela banca Consulplan, no órgão CFC, Conselho Federal de Contabilidade, na primeira prova do exame de suficiência. O artigo 176 da Lei 6.404 de 1976 estabelece que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Dentre estas demonstrações é listada a demonstração do valor adicionado aplicável às companhias abertas. A demonstração do valor adicionado pode ser utilizada como ferramenta gerencial que serve para informar o usuário contábil, o usuário da informação contábil. Então, aqui nessa questão, eles elencam uma série de informações, né? E eles querem que nós escolhamos a informação que melhor reflete o objetivo da demonstração do valor adicionado. O que é a demonstração do valor adicionado? Ela é uma demonstração que evidencia a riqueza criada pela empresa e sua distribuição. Então, ela tem as mesmas informações da DRE, que é a demonstração do resultado, só que a apresentação dela é de uma forma diferente. O que ela faz? Primeiro, ela elenca tudo que a empresa gerou de valor, o que ela agregou de valor na produção. E aí, após ela mensurar tudo que a empresa produziu, logo abaixo, ela informa de que maneira aquele valor agregado pela empresa foi distribuída pelos vários agentes que fazem parte aí da economia. Ela informa o valor que foi destinado à folha de pagamento aos seus funcionários, ela informa o valor que foi direcionado, que foi pago ao governo em forma de recolhimento de impostos, taxas e contribuições, ela informa quanto que foi pago de juros e aluguel para o detentor do capital, os juros sobre capital próprio e dividendos e qual a parcela daquele lucro gerado pela empresa que ficou retido para a companhia investir em novos negócios. Então é isso, ela mostra o que a empresa agregou e depois ela elenca de que forma distribuiu aquele valor produzido pela empresa. Aqui nós temos a apresentação de uma estrutura da DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Ela começa com as receitas, tudo que a empresa vendeu, e depois ela elenca os insumos adquiridos. Para produzir aqueles bens, para vender aquele bem ou serviço, ela teve que adquirir uma série de insumos. Teve que adquirir matéria-prima, consumir energia. Então, tem uma série de insumos que a empresa gasta, né? Desembolsa para produzir, para conseguir vender as suas mercadorias ou prestar o seu serviço. Então, quando a gente pega as receitas e deduz dos insumos adquiridos, nós encontramos o quê? O valor adicionado bruto. Sobre esse valor adicionado bruto, a empresa vai ter que reter, vai ter que deduzir ainda o quê? A depreciação das suas máquinas, amortização, exaustão, tudo que ela teve que... Porque quando a empresa adquire uma máquina e utiliza aquela máquina, ou quando ela compra um imóvel, utiliza aquele imóvel, esses bens, eles sofrem uma depreciação. Então, eles têm que ser deduzidos desse valor adicionado na economia. Então, o valor adicionado bruto menos as retenções, o que nós encontramos? Nós encontramos o valor adicionado líquido. Líquido por quê? Líquido justamente da depreciação, amortização e exaustão. Bom, ainda sobre o valor adicionado líquido, nós temos que considerar o valor adicionado recebido em transferência, que são as receitas financeiras, qualquer investimento que a empresa tenha
feito, né? E sobre esse rendimento, sobre esse investimento, ela auferiu algum rendimento, alguns juros. Então, tudo isso, o resultado da equivalência patrimonial, se for um conglomerado, né, com várias empresas. Então, tudo isso tem que ser adicionado, são ganhos para a empresa. Nós chegamos ao valor adicionado total a distribuir. Então, aqui, de que forma que a empresa vai distribuir? Ela vai distribuir parte para o pessoal em cargos, que é a sua folha de pagamento, impostos, taxas e contribuições para o governo, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, dividendos e lucros retidos, ou, infelizmente, se houver prejuízo do exercício. Então, agora, nós temos condições de resolver a nossa questão. Vamos resolver. A demonstração do valor adicionado pode ser utilizada como ferramenta gerencial. Sim, é uma ferramenta gerencial que serve para informar o usuário da informação contábil, quem está lendo analisando aquelas demonstrações, de que situação? Letra A. Contas de depreciação correspondentes à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilização por uso, ação da natureza ou obsolescência. As contas de despesa de depreciação, elas aparecem aonde? Na DRE, na demonstração do resultado. E a depreciação acumulada aparece no balanço patrimonial. Então, aqui ainda não é a questão que responde o objetivo da demonstração do valor adicionado. Isso aqui é um dos elementos da DRE, um dos elementos do balanço patrimonial e também um dos elementos do valor da DVA, do valor adicionado, da demonstração do valor adicionado. Vamos ler a letra B. Saldo inicial do período e os ajustes de exercícios anteriores, as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício, as transferências para reservas, dividendos, parcela de lucros incorporada ao capital e saldo final. Isso aqui aparece aonde? Aparece na DMPL, demonstração de mutações do patrimônio líquido. Ainda não é a DVA. Letra C. Alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, uma vez que apresenta capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa, bem como as necessidades da utilização desses fluxos. Nós vemos isso na DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Letra D. Índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza ao medir a eficiência na utilização dos fatores de produção e do desempenho social, ao demonstrar na distribuição da riqueza gerada a participação dos elementos que contribuíram para a sua geração. Exatamente, é esse o objetivo da DVA, da demonstração do valor adicionado. Medir a riqueza gerada pela entidade, pela empresa e demonstrar de que forma essa riqueza foi distribuída aos elementos, né, que contribuíram para a sua geração, que são os funcionários, o governo, o detentor do capital e por aí vai. Gabarito, letra D de dado.